Eu não vi a hora de gravar o vídeo novo pra vocês, porque olha essa parede, cara. Cada semana é uma novidade aqui nesse cenário, e esse cenário tá lindo agora. Eu acho que faltava uma cor assim. Foi um trabalho desgraçado fazer essa parede, mas não tem problema. Chegamos ao fim da semana 7 e hoje vamos falar os principais destaques da rodada e também uma prévia da semana 8, que já começa em breve já. Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, ontem foi o Monday Night Football, o Thursday Night Football já na quinta-feira, tá bom? Sem mais delongas, roda essa maravilhosa vinheta que a gente vai falar de todos os jogos da rodada, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, e foi engraçado porque ontem, durante o dia do Monday Night Football, eu postei lá no Twitter, olha, quero ver, o desafio de hoje é vocês falarem o placar exato do jogo dos Patriots contra os Jets. E mais de 200 pessoas mandaram, então você que não me segue nas redes sociais, siga lá, porque eu faço isso direto e é muito bacana, o pessoal interage bastante, beleza? Vamos começar então com o Thursday Night Football da quinta-feira passada, entre Chiefs e Broncos, né? Os Chiefs ganharam tranquilamente contra os Broncos, a verdade é essa, 30-6, os Chiefs agora 5-2 e os Broncos 2-5. Qual é o problema aí, né? Primeiro que os Chiefs ganharam depois de 2 derrotas, então eles estavam precisando dessa vitória aí pra se manter firmes. E aí o mais tenso foi que o Patrick Mahomes saiu com o joelho machucado depois de um sneak, em que inclusive criticaram muito o técnico aí, porque, né, o Mahomes já tava com o tornozelo meio mais ou menos, você força um sneak, que é aquela jogada em que o próprio quarterback avança com a bola. Mas essa jogada tá no playbook de vários times, e inclusive um dos times em que mais protegem o quarterback, que são os Patriots, eles têm lá e eles usam direto o quarterback sneak, e não dá pra culpar o técnico por causa disso. A questão é que o Patrick Mahomes teve um deslocamento de patela e deve ficar fora aí por algumas semanas, não falaram o número exato, mas deve ser no mínimo aí 3 semanas, o que é uma pena, porque no Sunday Night Football que vem é Packers e Chiefs, que é um baita jogão, e infelizmente ele não estará. O substituto dele foi o Matt Moore, e o Matt Moore foi muito bem, cara. Ele fez passe de mais de 50 jardas, foi muito bem. Uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada é que o Tyreek Hill tava de volta, e ele já voltou, ele tá sendo importante pro time. E aí quando a gente vê os Broncos, cara, o ataque não conseguiu fazer nada. O Joe Flacco foi sacado apenas 8 vezes, e até o punter levou um sack numa jogada em que ele ia fazer um fake punch ali, e não deu certo. No domingo, começamos com um jogo bem legal entre Raiders e Packers aí, que foi interessante, e os Packers ganharam mais uma, 42-24. Os Packers agora 6 vitórias e uma derrota, enquanto os Raiders estão 3-3. Desde que os Packers começaram a temporada, eu tava meio em dúvida sobre eles, assim. A questão é que eles ganharam 5 partidas antes dessa, mas eu ainda tava em dúvida, sabe? A secundária tinha melhorado, tinha coisas interessantes e tal, mas eu tava meio em dúvida. Esse jogo me tirou as dúvidas aí. A defesa dos Packers tá realmente muito melhor, mas o Aaron Rodgers, ele fez um dos melhores jogos da carreira dele, cara, foi incrível. Pra vocês terem uma ideia, ele teve um rating de 158.3, que é a nota máxima nesse rating aí, e 6 touchdowns, 5 touchdowns passados e 1 corrido, foi impressionante. Foi o quarto jogo na carreira em que ele fez 6 touchdowns no total, e ele foi maravilhoso. O jogo foi pegado, os Raiders não estão tão ruins assim, os dois ataques foram bem, mas os Packers se aproveitaram muito mais das situações de turnovers, a famosa batalha dos turnovers aí, e levaram a melhor, e esse 6-1 mostra que os Packers estão mais do que na luta para os playoffs, o que é muito interessante. Falando em Packers, na divisão deles teve um duelo bem interessante entre Vikings e Lions. Eu tava bem curioso pra esse jogo, cara, porque os Vikings tinham uma defesa interessante, os Lions tinham um time interessante, e os Vikings levaram a melhor 42-30, mostrando que também estão muito na briga, e fazendo agora 5 vitórias, 2 derrotas, enquanto os Lions têm 2-3-1, porque tiveram um empate contra os Cardinals. O Kirk Cousins, a gente adora falar mal dele aqui, mas nos últimos 3 jogos ele tem 10 touchdowns e 1 interceptação. O cara tá realmente indo muito bem. O cara tá indo tão bem que a confiança nele faz com que, no final do jogo, em que os Vikings estavam só correndo com a bola, eles arriscaram um puta passe longo pro Stephon Diggs, que é outro que tá voando também, e ele foi muito bem. São 2 jogadores maravilhosos. O Dalvin Cook, que é um baita de um corredor, tá sendo quase uma apelação, e a defesa dos Vikings tá muito boa, então não tem muito o que falar, cara, o time tá muito legal. Pelo lado dos Lions, o Matthew Stafford foi bem, ele chegou a 40 mil jardas nessa partida no total, o que significa que ele é o quarterback a chegar nessa marca mais rápido. 49ers e Redskins fizeram um jogo, cara, típico de futebol americano mais antigo, assim. Tava uma chuva desgraçada, o Paulo Antunes estava chamando de piscina bowl, o que significa que os times não podiam arriscar muito passar a bola, porque ia dar cagada. Então foi um jogo majoritariamente corrido, e não é à toa que foi 9-0 para os 49ers, que continuam invictos
invictos, cara. Os 49ers estão com 6 vitórias, nenhuma derrota, e os Redskins, um dos piores times da temporada, 1-6, né? O jogo foi na chuva e o destaque fica pro kicker dos 49ers, que foi o Robbie Goode. Finalmente um cara que eu tenho no Fantasy que foi bem, cara. Ele fez todos os pontos da partida, que foram 3 field goals, e aí a gente tem que dar um destaque aqui. O Jimmy Garoppolo, ele tá com corridas muito... Ele fez boas corridas nessa piscina aí, até uns passes interessantes. Eu não acho que ele é o melhor quarterback da NFL, mas o time tá invicto e ele tá fazendo o papel. O jogo, por ter sido muito corrido, ele foi o jogo mais rápido da última década, tendo durado apenas 2 horas e 36 minutos total, desde o momento em que ele começou até o momento em que ele acabou. E os Redskins estão uma tristeza, sofrendo com sacks pra caramba. A linha defensiva dos 49ers engoliu os Redskins, né? Os Cardinals ganharam dos Giants por 27-21 e os Cardinals estão em uma ascensão, cara. Olha que diferença que faz o Kyler Murray. Inclusive foi uma disputa legal entre o Kyler Murray e o Daniel Jones, 2 quarterbacks novatos. Os Cardinals ganharam 27-21 e estão agora 3-3-1, enquanto os Giants estão 2-5, né? Mesmo com aquele ímpeto ali do Daniel Jones, a verdade é que os Giants estão bem ruinzinhos nessa temporada. Mesmo com a volta do Saquon Barkley, o running back. Foram 3 touchdowns corridos, porque o Saquon Barkley voltou, mas o destaque ficou todo pro running back dos Cardinals, que é o Chase Edmonds. O Chase Edmonds roubou a noite, roubou o dia, foi o jogo de dia, né? Fez 3 touchdowns corridos, os Cardinals chegaram a abrir 17-0, os Giants ensaiaram uma reação, mas a verdade é que o Daniel Jones errou muito, cara. Interceptações, ele fez várias cagadinhas aí. Eu acho que o maior destaque aí fica pros Cardinals, que estão realmente numa ascensão, cara. Eles estão subindo e isso é bem legal. Os Texans fizeram um jogo de gente grande contra os Colts, um duelo de divisão bem da hora, e que quem levou a melhor foram os Colts. Eu não esperava, eu errei a previsão para esse jogo aí. 30-23 para os Colts, que agora estão 4-2, enquanto os Texans estão 4-3, e por ter uma derrota a menos, os Colts estão em primeiros na AFC Sul. O que acontece? O Jacoby Brissett, quarterback dos Colts, ele teve um jogo absolutamente fenomenal. Ele teve 4 touchdowns, melhor rating da carreira, ele foi realmente maravilhoso, enquanto o Deshaun Watson, depois de 2 jogos sem ser sacado, voltou a ser pressionado, enfrentou uma defesa forte dos Colts com nomes muito interessantes, e ficou por isso mesmo. Os Colts ganharam, seguem surpreendendo mesmo com a aposentadoria do seu quarterback estrela Andrew Luck, e eles estão indo muito bem, a verdade é essa. Jaguars e Bengals fizeram um jogo bem o que a gente esperava ali, nada demais. A defesa dos Jaguars engoliu o ataque dos Bengals e ganharam por 27-17, ficando agora com 3 vitórias, 4 derrotas, enquanto os Bengals, junto com os Dolphins, são os 2 times que ainda não ganharam nada, 0-7, né? A defesa dos Jaguars perdeu um cara muito importante chamado Jalen Ramsey, e parece que não teve tanto prejuízo assim, porque ela foi maravilhosa. O Andy Dalton teve 3 interceptações nesse jogo. Mesmo assim, só no quarto quarto os Jaguars realmente venceram, cara. Foram 18 pontos no quarto quarto e um deles foi uma pick six, interceptação retornada para touchdown. Então o jogo foi vencido ali no final mesmo, que foi bem interessante. Os Bengals, jogando em casa, foram vaiados pela sua própria torcida, porque tá realmente bem complicado. Outro time que ainda não ganhou nada são os Dolphins, que já tiveram a sua semana de folga, apesar de que parece que os Dolphins estão um pouco melhores, cara. Eles deram trabalho pros Bills, o jogo também só foi ganho lá mais pro final. Foi 31-21 pros Bills, que estão agora 5-1. Sim, os Bills estão 5-1. Isso é a primeira vez que isso acontece desde 2008, que eles fizeram 5-1, que era um time totalmente diferente, né? Mas foi legal porque teve um onside kick retornado para touchdown, que foi bem interessante. Vocês estão vendo aí do Micah Hyde. Mas a verdade é que os Bills só ganharam no seu último quarto, tendo feito 22 pontos nesse quarto quarto. E aí os Bills estão disputando com os Patriots pesado aí. Os Rams ganharam dos Falcons, era o esperado, só que a situação dos Falcons está cada vez mais triste. Agora eles estão 1-6, os Rams 4-3, depois de 3 derrotas seguidas. Eles ganharam de 37-10. E aí é o seguinte, né? A defesa dos Rams foi absolutamente dominante. Não é que o ataque dos Falcons esteja uma maravilha, mas eu acho que o pior aí é a defesa dos Falcons. O time tá horrível, mas a defesa eu acho que é o pior, é uma das piores defesas da NFL. Eu falei que o Jalen Ramsey saiu dos Jaguars, ele foi justamente pros Rams, e ele já chegou causando fumble, jogando muito bem. Foi uma excelente adição aí de defensive back para os Rams, né? O jogo chegou a estar 30-3, então foi uma lavada absoluta, e o Matt Ryan, quarterback dos Falcons, para a situação ainda piorar mais ainda, ele saiu machucado com lesão no tornozelo. Vamos ver o que dá. Jogos das 5 horas da tarde, os Chargers perderam para os Titans 23-20,
7 e os Titans agora estão 3-4, enquanto os Chargers 2-5, dois times aí com desempenho negativo. A questão é a seguinte, os Titans trocaram de quarterback, agora o Ryan Tannehill é o seu quarterback principal e ele venceu sua primeira partida como titular, tendo feito 2 passes para touchdown, inclusive. O jogo foi parelho, o final foi emocionante, porque os Chargers estavam quase fazendo um touchdown, teve um fumble e os Titans recuperaram a bola, e aí o que acontece? Os Chargers estão cada vez mais longe dos playoffs, cara, isso é triste, porque eles têm um time interessante, jogadores interessantes, o quarterback veterano, mas não tá rolando, e os Titans, é um mérito muito grande aí por ter tido uma vitória bem suada. Os Seahawks e os Ravens fizeram um jogaço, e quem diria, os Ravens ganharam e bonito, cara. Foi um jogo muito interessante, eu já esperava que seria o melhor jogo da rodada, e realmente foi. Os Seahawks agora estão 5-2, e os Ravens também 5-2, cara. Foi uma vitória muito interessante, e foi da hora porque teve um domínio mesmo, cara. Os Ravens ganharam de 30-16, o Marcus Peters acabou de chegar nos Ravens e já fez pick six, ele foi muito bem nesse jogo, e eu realmente errei, porque o CenturyLink Field é um estádio super hostil, e mesmo assim os Ravens dominaram, cara. O DK Metcalf, que tem sido uma peça tão importante do ataque aí do Russell Wilson, ele cometeu erros, ele dropou uma bola que foi fumble, que foi absolutamente bizarra, vocês estão vendo aí. Ou seja, 2 touchdowns defensivos de Baltimore, Ravens se deram melhor e ganharam fora de casa um baita de um jogaço. O último jogo da faixa das 5 horas da tarde foi Saints e Bears, e os Saints se tornam aí provavelmente o time mais forte da liga nesse momento, mesmo sem ter o seu principal quarterback, o Drew Brees. Eles ganharam dos Bears de 36-25 e mais uma previsão que eu errei, eu tava uma desgraça essa semana. Eu pensei que seria um jogo de poucos pontos, lógico, é o que se espera com 2 defesas muito fortes, e não foi, cara. O jogo tava bem mais ou menos quando tava 12-10 ali no halftime, mas depois os Saints abriram pra 36, os Bears abriram pra 25 e o jogo acabou por aí. Os Saints estão invictos sem o Drew Brees, 5-0, e o cara é tão incrível que a gente tem certeza que não vai ser assim. Inclusive a expectativa é que ele volte pro próximo jogo contra os Cardinals, o que vai ser bem interessante. Mas o jogo foi legal, cara, teve punch bloqueado, teve retorno de kickoff de 102 jardas dos Bears, foi bem bacana, mas no fim das contas os Saints dominaram o jogo desde o começo, e agora é justamente essa expectativa do Drew Brees voltar pro jogo da semana que vem. O último jogo do domingo foi o Sunday Night Football, que a gente esperou tanto, entre Eagles e Cowboys, né? Os Cowboys estavam jogando em casa, e os Cowboys tiveram um domínio absoluto em cima dos Eagles, porque os Eagles jogaram muito mal, e mesmo quando tentavam alguma coisa, primeiro que o jogo já começou com 2 fumbles forçados ali, os Cowboys forçaram 2 fumbles dos Eagles e fizeram 2 touchdowns, então já abriu pra 14-0, já deu uma descompensada nos Eagles bizarra ali, e aí o que aconteceu? A defesa dos Cowboys não deixava os Eagles trabalharem, e quando os Cowboys estavam no ataque, eles pontuavam, e não é à toa que acabou 37-10, os Cowboys 4-3 e os Eagles 3-4, com isso os Cowboys se tornam os líderes da divisão e mostram um potencial grande que eles estavam perdendo bizarramente nos últimos 3 jogos, então é a primeira vez desde a temporada passada em que os Eagles cedem mais de 100 jardas corridas, e aí a corrida do Ezekiel Elliott se aproveitou bizarramente disso, e os Cowboys ganharam tranquilo esse jogo aí. O jogo que fechou a semana foi o clássico de divisão Patriots e Jets. E o jogo não foi diferente do que a gente pensava, mas na verdade foi pior pros Jets, cara. O Sam Darnold chegou um momento em que ele tava com um rating de 1.7, lembrando que é uma nota que vai até 158.3. A defesa dos Patriots fez mais um jogo maravilhoso, recebendo 4 interceptações do Sam Darnold. Infelizmente, os Jets fizeram um jogo horrível, chegando a um pouco mais de 150 jardas totais nesse jogo. Patriots ganharam por 33-0, seguem invictos, mas é importante destacar que o calendário dos Patriots, que não é o mais difícil esse ano, vai entrar numa nova fase agora. Os times que eles enfrentaram até agora somavam um desempenho negativo de vitórias e derrotas, e a partir de agora tem Browns, Eagles, Chiefs, e outros times um pouco mais difíceis aí para os Patriots enfrentarem. Eu não acho que isso vai ser o responsável por trazer muitas derrotas aos Patriots, mas é importante destacar que essa invencibilidade aí vai passar por desafios, cara. Chegamos então à semana 8, que começa com o Thursday Night Football entre Redskins e Vikings na ESPN, tem tudo pra ser uma baita lavada dos Vikings aí. No domingo, os jogos mais interessantes vão ser televisionados, o que é muito bacana. Às 2 horas da tarde tem Eagles e Bills na ESPN, não é tão legal assim. Na verdade, são 2 times bem
bem fortes, mas eu sinceramente, isso é meio bizarro de pensar, mas eu acho que vai dar Bills aí, cara, vai ser um jogo interessante de ver sim. Às 2 horas da tarde na ESPN Extra, um duelo aí bem interessante entre Cardinals e Saints, com a volta do Drew Brees, e os Cardinals aí que vem teoricamente numa ascensão, eu não acho que vai dar pra eles, mas vai ser um jogo interessante. Às 5h25, um jogo bem legal, Browns e Patriots aí, e também às 5 horas da tarde na ESPN 2, Panthers e 49ers, os 49ers mantendo a invencibilidade ou não contra os Panthers, que estão muito bem e com uma semana de folga. Pra mim tem tudo pra ser um dos melhores jogos da rodada. Sunday Night Football é Packers e Chiefs, e vai ser na ESPN 2, porque vai estar tendo o jogo 5 da World Series do beisebol. Infelizmente não tem o Mahomes, mas vai ser um jogo bem legal mesmo assim. E fechamos a semana com um jogo bem mais ou menos, que é o Monday Night Football entre Dolphins e Steelers na ESPN. Cowboys e Ravens descansam essa semana, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, não saia desse vídeo sem avaliar, porque ele dá um baita trabalho, por favor, saia, dê um like antes de sair desse vídeo, tá bom? Me siga nas redes sociais, um grande abraço pra todos vocês, fui!